precisamos ser alimentados, meu Senhor. Precisamos guardar pela palavra vital para os nossos corações, meu Senhor. Meu Pai, não deixa que nada, amado, venha atrapalhar este exato momento, Deus. Usa o teu servo, amado, poderosamente, ó Pai, neste exato momento, Deus amado. Portanto, Deus amado, ser com Ele, em nome de Jesus. Amém. Toda igreja que a paz de Jesus, amém? Amém. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu confesso que quando o pastor me chamou para essa conferência, eu sabia muito bem qual era a mensagem que eu ia trazer, mas conforme os dias já estão passando, os dias de tudo, o Senhor colocou algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa noite. Livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de 1 e versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1 e versículo 5. Haverá livramento. Aleluia, não canalizado, fala isso para você. Todo livramento tem um propósito. Não fala isso com convicção, com certeza do que ele está falando. Todo livramento tem um propósito. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Versículo 5. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Pode sentar, por favor. Meus irmãos, quando nós estamos na palavra, você bebeu, até ouvimos aquelas músicas de criança. Já ouviu falar sobre a história de Noé? A história de Noé, ela tem um impacto muito grande, ela tem um poder muito grande, ela tem uma marca muito grande na história. A história de Noé foi escrita em Gênesis capítulo 7, foi escrita pelo profeta Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis, de Êxodo, Números e Deuteronômio. Moisés escreve o livro Pentateuco, e dentro do livro Pentateuco a história de Noé está introduzida. Eu gosto de salientar, eu gosto de botar esse ponto como algo importante. Nada que está escrito na Bíblia, nada que está escrito na palavra é em vão. Nenhum ponto que está escrito na palavra de Deus, nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum nome de alguém é em vão. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem um sentido, tem um porquê e tem um propósito. Assim como Jesus nos fala no Evangelho de João, que hoje nós não entendemos, mas amanhã certamente entenderemos. A história de Noé é escrita por Moisés. Teve um motivo específico para Moisés estar escrevendo essa história. O interessante é que quando nós lemos a história de Noé, que se conta nos primeiros capítulos de Gênesis, o princípio, o livro que está escrito na criação, no capítulo 1 nós vemos que Deus cria todas as coisas. E Deus diz, haja, e as coisas começaram a acontecer. No capítulo de número 2, Deus cria o homem em forma mulher. No capítulo de número 3, nós vemos que através do pecado entrou a morte no mundo. E Adão e Eva foram expulsos do Éden. Mas eu gosto de salientar algo muito importante. Se nós tirássemos o capítulo 3 da Bíblia, não haveria pecado, não teria mais sentido nenhum. Nada que foi escrito, nem a própria vida de Cristo. Mas no capítulo 3 nós falamos que há o pecado no mundo. Mas também no capítulo 3 há algo que é muito importante. O pecado
cabeça da serpente. Isso é uma promessa que foi introduzida no capítulo de número 3 de Gênesis. Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden, se multiplicaram, e a Bíblia relata que Caim matou Abel, e a descendência de Caim foi uma descendência corrupta na terra, e Adão teve um novo filho. Adão tem um filho chamado Sete, que seguiu os mesmos ensinamentos do seu pai. Eu abro um parênteses e agora gostaria de fazer uma conjectura, eu gostaria que você viesse comigo. Imaginando essa cena, Noé saiu do Éden, Noé tem um filho que é morto, e tem um filho rebelde que está fugido da sua casa. E agora ele tem um filho que o segue, que vive ali perto dele e ouve aquilo que Adão fala. Adão então conta histórias para Sete, seu filho, de como que era o Éden. Adão conta para Sete como que é o Criador, quanto ele tem poder, o que ele faz, as suas capacidades, e começa a contar para Sete todas essas coisas extraordinárias. Imagine isso comigo, Sete ouvindo tudo isso e ficando maravilhado por tudo que Adão está contando do Criador. E anos passam, gerações se passam, Sete tem filhos e filhas, os seus filhos têm filhos e filhas, e nós chegamos até Noé, no capítulo de número 6, 7 e 8. O pai de Noé, Lameque, o avô de Noé, Metusalém, e bisavô de Enoque foram homens que andaram com Deus. A ponto que a Bíblia relata que Enoque foi um homem que andou com Deus, que Deus o transladara, Deus o tirara da terra, Deus tinha algo tão profundo com Enoque que fizesse que ele saísse da terra. E esse mesmo homem foi tirado da terra, ele tem algo em comum. Porque quando nós olhamos para a história de Enoque e da história de Noé, nós vemos que eles foram poucos homens que a Bíblia descreve que andaram com Deus. E nesse cenário, onde há uma promessa que foi intitulada no capítulo de número 3, que viria um, nascido de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. É nesse mesmo cenário, desses mesmos homens, que se encontra a história de Noé. Só que tem algo que acaba me incomodando um pouco. E no capítulo 6, quando se introduz a história de Noé, a Bíblia fala que os homens começaram a se multiplicar, a crescer, a se desenvolver e começaram a conquistar coisas na terra. Isso é um ponto que eu gostaria de tratar com você nessa noite. Crescer, multiplicar e conquistar coisas nunca foi problema. Ao ponto que um direcionamento, uma determinância, uma palavra de Deus no começo para Adão e Eva era crescer e multiplicar. Só que chegou um ponto na história que a humanidade está crescendo, está multiplicando, está começando a conquistar coisas, mas eles não estão mais com o mesmo nível de intimidade com o Criador. O Criador não é mais prioridade para eles. Eles vivem conforme a sua vontade, conforme o seu coração, conforme a sua carne, casando-se, dando-se em casamento, vivendo conforme a sua vontade. A mente deles, o coração deles não está mais na promessa. E que promessa é essa, Jonathan? Que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E eu vou repetir isso aqui essa noite até você entender. E é nesse cenário dessas pessoas que não têm mais esse mesmo vínculo com o Criador que está introduzida a história de Noé. Noé não era um homem diferente de nós. Ele não era um homem que tinha um doutorado, não era um homem que tinha uma família especial, não era um homem rico, não era um homem forte, não era um homem diferente de nenhum de nós. Mas ele tem algo diferente na vida de Noé. Que é bem uma diferença que tem na vida de Noé. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Glória a Deus. A ponto que a intimidade de Noé é tão grande que ele foi relatado como um homem que andava com Deus. E nesse cenário de totalmente crise que está se encontrando na terra, um cenário de totalmente afastamento da
Deus, porque Deus tinha se arrependido de criar a humanidade, porque a corrupção da humanidade já tinha chegado às narinas de Deus. E Deus apresenta esse projeto para Noé. Noé, eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo com muitas águas. E Noé, eu preciso que você construa algo. Escute isso aqui. O projeto que Deus dá não é para qualquer um. O projeto de Deus é para quem tem intimidade com Deus. O projeto de Deus é para quem tem intimidade com Deus. Muitas das vezes Deus tem um projeto conosco, para o nosso momento, para o nosso cenário, para a nossa vida. Mas a gente não vê, a gente não vive, porque a nossa intimidade com Deus é tão pouca que a gente não consegue nem mais enxergar que a gente tem um projeto, um propósito com Deus. E Deus dá um projeto na mão de Noé e fala: Noé, construa uma arca, porque o dilúvio vai vir. Primeiro, os historiadores estudiosos disseram que nunca tinha chovido na terra. Então aquilo que Deus está falando para Noé é algo que nunca tinha acontecido ainda, irmão. Nunca tinha chovido. Deus está falando para Noé: vai acontecer. Constrói isso aqui, porque é isso aqui que vai ser o que vai te salvar quando isso acontecer. E Noé começa a acreditar. Noé só constrói a arca porque ele crê no dilúvio. Noé só constrói a arca porque ele crê que tem um juízo. Eu queria abrir um parênteses rápido e dizer assim: imagina se Noé não quisesse construir a arca, mas se for construir não, o senhor já disse: gente, foi acontecer, o senhor constrói para mim. Eu posso te garantir, por todas essas palavras, que se Noé não constrói, Deus ia dar um jeito nele, aquela arca ia ficar pronta. Porque ninguém tem o poder de impedir os planos de Deus. Até porque, muito tempo depois, a humanidade ainda tinha uma dívida impagável por causa do pecado que ainda estava sobre a humanidade. E ele desceu e falou: se não tem ninguém para pagar essa dívida, eu mesmo vou. Se entrego por eles. E na cruz do Calvário eu pago a dívida que era impagável para cada um deles. Mas entenda, Noé recebe um projeto. Noé recebe um projeto para construir algo no cenário que ele estava vivendo. Deus já não estava mais se agradando daquele momento que eles estavam passando. E Deus dá esse projeto para Noé, para que Noé fosse viver um recomeço. E enquanto Noé fazia conforme a palavra de Deus, Deus começava a construir o livramento na área. Deus falou para Noé assim: faz a arca de tal altura, de tal comprimento, de tal largura, com tal madeira, betula por dentro. Deus deu todo o direcionamento para como Noé faria a arca. Então tem projetos que precisam de uma atitude nossa. Tem projetos de Deus na nossa vida que precisa de uma atitude nossa. Para que aquilo que nós necessitamos venha, nós vamos receber, precisa de uma atitude nossa. Então ele falou na aula quando eu estudava essa passagem. Os juízos de Deus já estavam estabelecidos na terra. Se Noé não faz, nada ia acontecer. E ele tinha a palavra de como tinha que ser feito. E enquanto Noé cumpre aquilo que o Senhor falou, o livramento de Noé estava sendo vivido. Aleluia, glória a Deus. Nunca tinha acontecido aquilo antes. Nunca tinha chovido, ninguém nunca tinha visto aquilo antes. Mas enquanto Noé vai construir a arca, ele está vivendo. Enquanto Noé está cumprindo, ele está vivendo o livramento. Eu vou melhorar para você entender. O dilúvio não aconteceu, Noé tem praticamente 500 anos. O dilúvio vai acontecer 100 anos depois. Então dá 100 anos que Noé está cumprindo. 100 anos Noé construiu
E eu já corro até